pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, seja o que for, Enem. E cai o conteúdo de História na sua prova. Como você pode observar aqui, é uma nova playlist que eu estou montando, você que pede, no nosso Facebook Estuçar, se você participa. Você pode, quando aparece a fotinha, eu fazendo assim, um sinalzinho assim, você que pede, você pode pedir a sua aula que você quer, tranquilo? O e-mail historiacom1@outlook.com, o Facebook Estuçar e o celular para mensagem, 2291650267. Depois eu vou falar para você que não conhece ainda os nossos benefícios, né, do YouTube, só vou conectar aqui o áudio, galera, porque eu esqueci do microfone. Desculpe, galera, me desculpe, mas eu tenho que conectar o áudio. Não sei se melhorou para vocês aí, mas tudo bem, ok? Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Foi uma aula que me pediram e eu resolvi. Foi várias aulas, foi vários pedidos. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Muito importante para o Brasil no contexto da sua industrialização, né? Como vocês já sabem, esse contexto da Segunda Guerra Mundial insira dentro do contexto da história do Brasil no chamado Era Vargas. Era Vargas, que vai lá de 1930, no golpe de 1930 até 1945, esses 15 anos de governo Vargas, denominado então e chamado de Era Vargas. Não sei porque é o mesmo nome. Porque o professor, o presidente era Getúlio Dornelas Vargas. Poxa, obrigado. Valeu por iluminar a minha consciência. Mas vamos lá. 1930, o cara dá um golpe. Entra através do governo provisório. Começa nesse período a Era Vargas e uma intensificação de centralização do poder na mão do governo central. Beleza? Ok. Em 34, 32, você tem uma revolução, a Revolução Constitucionalista, e daquele período de frente você tem o governo constitucional. Ok. O que nos importa é a partir de 37, o chamado Estado Novo, a ditadura de Vargas, onde nós temos, nesse contexto de 37 a 45, uma grande concentração de poder na mão do executivo, ou seja, na mão de Getúlio Vargas. Isso mesmo, aquela ideia do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, a manipulação da imagem de Vargas, tudo aquilo que vocês conhecem. Até mesmo o caso de torturas e também de censura. Beleza? E dentro desse contexto do Estado Novo, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. O que está acontecendo na Europa? Tranquilo? E essa Segunda Guerra Mundial, quase que uma extensão da Primeira Guerra Mundial. Com interesses: Alemanha, Itália, Japão, França, Inglaterra, União Soviética e o EUA. Depois, e entre outros números países que entram também lá dos aliados do eixo. E o que nós temos que observar? O Brasil é um desses. Tranquilo, pessoal? Mas, primeiramente, nós temos que entender, poxa, o Brasil entrou no lado do eixo, do lado do... no lado... Eita nós, hein? No lado dos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, por causa que foram torpedeados navios na costa brasileira e, consequentemente, a aclamação popular levou o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial. Beleza. Mas nós temos que observar um caso. O Brasil tinha um regime que caracterizava os regimes nazofascistas. E nesse momento, galera, nós observamos o quê? Nós observamos até mesmo que Getúlio Vargas tinha algumas ideias que pendiam para o lado nazista.
Mesmo Getúlio Vargas não mostrando que estava sendo nazista, tinha algumas ideias que ele tomava, né? Os regimes totalitários e os regimes autoritários que nascem não só na América, mas na Europa, são regimes de quê? Anticomunismo. São regimes autoritários, são regimes que intervêm no Estado, tem alguma semelhança. Mas por que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial? É que nós vamos observar a partir de agora. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Participação do BR na Segunda Guerra Mundial. Vargas duplo. Pessoal, falando de Getúlio Vargas, você pode esperar de tudo do bom velhinho. O cara soube manipular aquele período. Antes da guerra e durante a guerra. Ele soube tirar um caso de cada. Beleza? É um cara muito astuto. Beleza? Vamos lá. No primeiro momento, antes até mesmo do conflito ser declarado, Getúlio Vargas queria manter o Brasil longe das guerras, longe das fronteiras brasileiras. Ok? Beleza. Só que, em 39, o negócio é tiro, porrada e bomba. O Brasil, qual que é a sua atitude? Continuar neutro. Mas é continuar neutro, pessoal, de uma forma legal. De uma forma legalista. Por quê? A própria Constituição do Brasil impedia que o Brasil isse na guerra. A guerra em potências estrangeiras não americanas. Então o Brasil estava de forma legal, não queria entrar na guerra. Beleza. Em 1935, antes, nós observamos o quê? Uma aproximação germânica brasileira. Eu falei Vargas dupla, não é à toa. Eu falei Vargas dupla porque Vargas ficou ali. Ora pendia, ora atendia, ora conversava, ora se via Vargas do lado dos americanos, ora via-se Vargas do lado dos nazistas. E essa aproximação germânica brasileira se dá em 1935. E começa a preocupar o ELA. Quem que é o ELA? Os Estados Unidos da América. Se dá pelas trocas comerciais. Trocas comerciais que faziam o Brasil e a Alemanha. A ideia do anticomunismo, né? Que nada mais nada menos, os regimes totalitários são regimes acima de direita, porque combatem o comunismo. E nós temos que entender uma coisa: direita e esquerda lá no século XX, esquerda e direita de hoje. Tranquilo, pessoal? São ideias diferentes. Lá esquerda e direita, capitalismo e socialismo. Pronto, e acabou. Ok? Influência nazista no Brasil. Você tinha influências nazistas no Brasil. Então são alguns pontos que começam a levar preocupação aos Estados Unidos da América. Anseios na industrialização. Eita, nós. Anseios na industrialização. O Brasil, pessoal, Getúlio Vargas estava com a ideia da indústria de base. Temos que industrializar o Brasil. E fechou e acabou e pronto, acabou. Só que tinha que ter investimentos. O Brasil precisava de alguns investimentos, tecnologias, para fazer essa industrialização. Investimentos de dinheiro, investimentos financeiros em trocas de matéria-prima. Ou seja, recebe investimento financeiro de fora e em troca envia matéria-prima. Beleza? Em 34, comprar café. Em 35, cresce os olhos, colaboração e obter matérias. Em 34, gente, a relação Brasil e Alemanha era
ali compra de café e tudo mais. Em 35, a Alemanha cresce os olhos. Você vê a colaboração de fazer investimentos e em troca receber uma grande fonte para obter matérias-primas. Ok? E isso nós observamos em dados, em índices. Por quê? A ideia das importações e também a ideia das exportações. O primeiro caso é americano e o segundo é alemão, ok? Em 1933, os Estados Unidos importavam para o Brasil 21,2% e a Alemanha 12%. Olha só em 35. Em 35, os Estados Unidos importavam 23,4%. Beleza, aumentou. Mas olha só a Alemanha, 20,4%. Se eu não me engano, mais para frente, em 4, 5 anos mais para frente, se eu não me engano, a Alemanha passa os Estados Unidos no caráter de importação para o Brasil. Exportar. Os Estados Unidos exportam 46,7% e a Alemanha 8,1% em 33. Beleza? Em 35, olha a mudança. Cai para 39,9% os Estados Unidos e sobe a Alemanha para 16,5%. Então, o que acontece? O que nós observamos nesses dados? É importante a aproximação comercial Brasil-Alemanha. Beleza? E também, não só na parte do comércio, mas as imigrações alemãs dentro do Brasil cresce muito, ok? Então os Estados Unidos começam a ideia de cooperação econômica, conversas, a ideia de você fazer com que o Brasil decide, Getúlio Vargas, decide aí que lado que você está. E os Estados Unidos começam aquela ideia da cooperação econômica com o Brasil ELA. Ou seja, no primeiro momento, nós observamos a ideia da suspensão dos pagamentos de atrasos da dívida externa brasileira. Foi difícil no primeiro momento, Oswaldo Aranha, foi difícil, mas entraram num acordo. E principalmente a ideia da siderúrgica, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, né, pessoal? A aproximação geográfica com Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, porque vai depois ser criada a Vale, a companhia mineradora, ou seja, uma companhia que serve de matéria-prima e a outra que transforma essa matéria-prima. Tranquilo? E a fábrica de motores. Ok? Então, esses ideais começam a ser discutidos, os investimentos financeiros para a industrialização, e os Estados Unidos começam a arrancar dinheiro. 20 milhões para a construção da CSN e depois mais um caro para a Vale. Tranquilo? Então, o Brasil começa uma aproximação com os Estados Unidos. É que ainda mais, Vargas é astuto nesse meio. E o que acontece? Entrada, navios afundados. A ideia dos navios torpedeados, onde morrem milhares de pessoas. Há ideias de que submarinos alemães afundaram esses navios. E há também ideias, nós estamos aqui para discutir tudo. Beleza? A ideia mais fundada é de submarinos alemães que afundaram. Hitler ficou com o pé atrás, raivoso, dor de cotovelo, afundou. E outros falam que foram submarinos americanos, até mesmo com a Swatch alemã. Ok? A participação do Brasil. Essa participação se dá através das forças expedicionárias brasileiras, que atuam principalmente na Itália, na tomada de Monte Castelo, Turim e entre outros. Nós tivemos várias pessoas que morreram na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e também vários brasileiros que voltaram da guerra.
a participação da FAB. Tranquilo, pessoal? E não só a participação bélica, a participação militar, mas também o fornecimento de matéria-prima, principalmente a borracha, e também bases militares no Brasil que seriam de muita importância para o abastecimento de porta-aviões, para o desembarque no norte da África, como, por exemplo, a base militar de Natal, no Rio Grande do Norte, e também a participação da Marinha no patrulhamento. Então a participação do Brasil foi muito efetiva. De um lado, Getúlio Vargas tentava tirar e do outro também, né? Consequentemente, ele conseguiu. Beleza? Claro que isso teve custos humanos, mortes, né? Mas nós temos que elogiar a participação das forças expedicionárias, dos pracinhas. Tranquilo, galera? Então, essa foi a aula da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Se inscreva em nosso canal Isto Sattler. Você entrando lá em playlist, você tem todos esses benefícios para vocês. Desde o resumão, SPSEC, ESA, as dicas ESA e SPSEC, Colégio Naval, Enem, e também outros concursos como PM São Paulo, PM Bahia, PM Pernambuco, e entre outros que eu vou montar ainda. Mas também, principalmente, galera, essas 3 playlists aqui, se cai História da América, se cai História do Brasil ou se cai História Geral, essas 3 playlists aqui são indispensáveis para vocês. Essas vocês têm que assistir. São super completas mesmo. Beleza, galera? Na próxima aula voltaremos falando mais alguma coisa nessa nova playlist. Você que pede. Valeu, galera!